Ok, vamos voltar então à nossa aula, nossa revisão aí dos assuntos. Vamos adentrar nas escolas clássicas da administração, começando pela administração científica, né? É importante a gente entender o contexto, né? Essa é declarada a primeira das escolas de pensamento, então ela se passa justamente no começo de um desenvolvimento social, né, em que o capitalismo está sendo desenvolvido e ele está nas mãos de uma elite econômica, né, que são os donos das fábricas, né, os políticos, ou seja, uma classe elitista. Ah, também é importante, nesse período, entender que essa lógica de capitalismo tem uma base da economia muito grande, então esse conceito de desperdício, eficiência e eficácia são pontos centrais, são pontos chaves para o começo de um conceito do que é administração. Então, a ideia nesse contexto aqui é buscar a melhor forma de produzir sem desperdício, com o menor custo possível, tendo produtos de qualidade para ser entregues ao mercado. Bom, lembrem-se que a gente tem aí o começo de uma racionalidade científica sendo desenvolvida, né? E a gente tem aí até então um monopólio, uma luta aí, porque as fábricas eram organizadas, não geridas, mas geradas, o processo todo pelos artesãos e que acabavam comandando quem ia trabalhar, quem não ia trabalhar, como seus assistentes. E a quantidade, a produtividade era legada à vontade desse pessoal. Né? Os gestores pouco conseguiam fazer, a não ser tentar negociar, mas essas negociações custavam caro. Né? Bom, dentro dessa lógica, lá nos Estados Unidos a gente tem o Taylor, que é um nome muito famoso, e ele começa a ficar imaginando como fazer para que pessoas com menos qualidade, sem essa qualidade artesanal, possam fazer o mesmo tipo de atividade de forma mais barata e sem recursos. É ele que vai ter aí a ideia de criar uma linha de produção. E se cada um fizer um pequeno pedaço, não precisa ter toda uma habilidade para fazer um objeto inteiro, apenas pequenas atividades que não demandam muitos esforços. Então, para uns vai ser o corte de uma peça, para outros vai ser o apertar do parafuso e essa peça vai sendo organizada. É lógico, Taylor vai fazendo isso com um método indutivo de tentativa e erro. Lá na França, Fayol, dono de empresa, também conhecimento científico, ele vai começar a pensar essas mesmas ideias, mas pelo lado contrário, estabelecendo hipóteses e testando essas hipóteses. Né? E cada um, à sua maneira, vão construindo essa primeira ideia de uma administração científica. Então, quais são os pressupostos para eles criarem essa lógica de que a gestão, a eficiência e a eficácia vão ser encontradas dentro da empresa a partir de um sistema produtivo que reduz os custos, tendo pessoas menos qualificadas fazendo pedacinhos para chegar ao final a uma grande quantidade de produtos. Eles vão chegar a partir dessa ideia, a partir de alguns pressupostos, né? Entendam, a gente está no começo de um século, numa mudança social e econômica, e as pessoas passam a entender que o papel é ganhar dinheiro para adquirir as coisas. Então, o entendimento de verdade deles era do homo econômicos, ou seja, o que motiva as pessoas a trabalharem e gerarem resultados é a possibilidade de ganhar dinheiro. Então eles entendiam que se eles achassem um valor exato, né, um valor ideal de pagamento para um esforço mínimo que a pessoa iria fazer ao longo do dia, sem precisar aprender muita coisa, quebrar muita cabeça para ganhar aquele dinheiro, seria suficiente para motivar as pessoas a trabalhar.
ganhar um dinheiro razoável para ter uma vida e poder comprar as coisas, fazendo pouco esforço no trabalho. Essa era uma lógica que eles entendiam para sistema de produção. Será que isso funciona ainda nos dias de hoje? Você vê que em muitos lugares a questão da remuneração ela ainda é extremamente importante como uma forma de motivar as pessoas. Mas tudo isso também considerava a empresa como um sistema fechado. Né? O que é isso? É o limite da própria ciência. Né? A ciência entendia a empresa como uma caixinha e essa caixinha ela funciona apenas com aquilo que está dentro dela. O que está fora não interfere no processo, ou seja, a cultura, as crenças das pessoas, os problemas de casa, todos esses detalhes não são pensados nesse momento. É pensado apenas um processo de produção, né, que acontece dentro da empresa. As pessoas chegam, elas fazem parte da empresa. A empresa tem uma estrutura. A gente precisa se preocupar em como essa estrutura ela vai gerar processos que resultem em uma produção satisfatória. Um terceiro pressuposto era justamente essa racionalidade. Né? Como a gente tem uma predominância nesse começo aí do século passado das ciências como um novo espaço de conhecimento verdadeiro, e isso perdura até os dias de hoje. A gente está vendo aí ao longo dos discursos e das reportagens ao longo do coronavírus, muita gente fala, olha, o que for científico a gente acredita, o que não for científico é crendice, né? Então, o conhecimento científico, já desde o começo do século passado, se tornou a nova fonte de conhecimento predominante da nossa sociedade. Né? Passamos a acreditar naquilo que a ciência produz, como um saber verdadeiro. Antes, século anterior, era o saber teológico, que era a verdade mais dominante, aquilo que as pessoas acreditavam sem questionar, e antes, então, os saberes mitológicos e por aí vai. Né? Então, a gente tem aí um começo da ciência com uma grande razão, né? E os pressupostos dessa ciência no começo diziam que existe uma teoria universal para as coisas, ou seja, aquilo que acontece aqui, acontece ali, acontece em todo lugar, né? O conhecimento ele é universal, o saber tem uma essência e a essência precisa ser dominada pelo homem para poder produzir e construir tecnologia. Ela é dominada por meio da racionalidade, da observação, e são a partir desse conceito que os pensadores passam a produzir as bases do que se conhece como uma administração científica. Então, vamos lá. A administração científica tem todos esses pressupostos que a gente mencionou. Ela se baseia em quê? Bom, a escola de pensamento da administração científica, ela se propõe a pensar teorias de processos. Então, como fazer processos dentro de uma empresa para gerar melhores resultados. Né? Esses processos seguem como pressupostos ou como conceitos chaves a ideia de que há uma forma correta e apropriada para desempenhar uma tarefa, ou seja, o processo mais eficiente e eficaz. Né? Há uma dissociação do conceito de trabalho e de execução. Né? Isso porque há uma necessidade. As pessoas podem trabalhar e cada um fazer um pedaço. Enfim, a teoria da ciência administrativa, voltando, recapitular a ideia dessa sentença, né? O que se propõe aqui é que não há uma necessidade de uma pessoa fazer todo um trabalho para se fazer, por exemplo, uma mesa. Descobriu-se uma forma mais eficiente de se fazer essa mesa com menor custo, em que cada um pode executar uma pequena tarefa, um pequeno pedaço, e depois tudo isso é montado e é gerado à mesa. Né? Então, a administração científica constrói uma teoria de achar justamente como processo
operacional do trabalho, uma desassociação do trabalho e da execução. As pessoas não precisam ser boas o suficiente para fazer tudo. Elas só precisam fazer pequenos detalhes, né? Baseados num incentivo de que, se ela fizer direitinho essa coisa simples, ela vai ganhar um salário que é suficientemente compatível com a vida fácil dela para fazer aquele trabalho e aí levar uma vida razoável, né? Com esse salário proporcionalmente adequado. Bom, essa é a primeira lógica, né, do pensamento em administração, e sim, ela já traz algumas contribuições que valem até os dias de hoje. A gente já pensa hoje, eles de fato chegaram a uma melhoria de produtividade e de eficiência, né? Essa lógica já quebrou o monopólio, ou a máfia, como alguns gostam de falar, dos artesãos que dominavam mesmo dentro das fábricas, né? Controlavam os donos das fábricas. Então, isso, de uma certa forma, é visto como uma melhoria de resultados, né? Mas também já traz aí uma outra lógica que vale até os dias de hoje, que é a ideia da remuneração, né? Ainda que hoje existem outras formas de motivação, mas ainda a gente fala muito de remuneração por produtividade, não só por horas trabalhadas. Isso vai ficar diferenciado em diferentes áreas, né? São conceitos que vêm desde o princípio da primeira escola de pensamento em administração. Bom, não demora muito, e aí já começam a perceber que o dinheiro não é suficiente para motivar as pessoas a executar bem o seu trabalho. A gente começa a enxergar que existe uma discrepância entre aquilo que se espera, ou pelo menos começavam a se observar, que havia uma discrepância entre aquilo que se esperava, né, e aquilo que se era produzido, ainda que se produzisse mais do que no modelo anterior. Mas o que a gente tinha ali eram fábricas com donos e funcionários, e havia pouca coordenação, havia uma distância muito grande. O dono estava lá mandando, as pessoas estavam aqui trabalhando, e aí ficavam mais soltas, né? Então essa verticalização era muito grande, muito ampla, muito distante. Alguém manda, um monte de gente lá obedece, né? E às vezes isso não era acompanhado, não era organizado e tudo mais. Então aí começa a se perceber aí dentro desse processo uma lacuna. Precisa ter funções dentro da empresa de organizar a coisa. É aí onde se começa a pensar a necessidade das funções da administração, né? E aí são as bases para uma nova escola de pensamento, uma escola de gestão. A administração é gerir processos. A gente teve uma administração científica que é criar um processo mais produtivo. Aí a gente passa a ter a segunda escola, que é de gestão, é como gerir esse processo produtivo de forma adequada. Então, se estabelece aí a necessidade de pensar as funções da administração, né? Nesse sentido, a gente vai dar uma pausazinha nesse vídeo para continuar no próximo. Então, ou dá uma pausa e uma lida, ou já segue aí para o vídeo seguinte, ok?